E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aqui está o coração do que celebramos hoje. Aquilo que Gabriel anunciou a Maria está agora deitado na manjedoura. Deus conosco. O Verbo se fez carne, porque Maria se fez obediente. Digo, meus irmãos, que tinha preparado uma outra pregação para esta missa de Natal, mas vendo aí alguns vídeos salpicados no Instagram, TikTok, etc., de um cristianismo que não é tão cristianismo assim, de ideologias lotadas de marxismo, disfarçadas de mensagens de Natal. E como as pessoas não têm muita leitura e não sabem discernir alho de bugalho, fiz questão de ir ao catecismo da igreja para fazer com vocês uma reflexão simples. Quem é a criança que nasceu em Belém? Que se faltar isso, faltou o resto. Se nós não soubermos quem é a criança que nasce em Belém, nós vamos entrar para essa galera da TL, para esse pessoal que fala ou que não sabem e que querem levar o reino de Jesus para esta terra. Jesus deixou muito claro para Pilatos: o meu reino não é daqui. Mas as pessoas insistem em trazer o reino de Jesus para um ambiente ideológico, para um ambiente político, para um ambiente de luta de classe. Então é preciso que alguém, não apenas eu, faça um discurso coerente com a doutrina oficial da igreja, e não esse pessoal fica salpicando opinião aqui ou ali. Porque de opinião, meu filho, a igreja está cheia, e eu não sei a sua opinião neste quesito, mas a minha opinião é que não me interessa a opinião de ninguém. Não me interessa o que a pessoa acha ou deixou de achar sobre o Natal. Me interessa o que a Bíblia diz, o que a doutrina da igreja diz, o que o Santo Padre está dizendo sobre a criança de Belém. Aqui já fica um dever de casa para todos. Se nós lêssemos com mais frequência a Bíblia e entendêssemos a Escritura, quando um discurso não está coerente com a fé, algum apito iria dar no seu ouvido. Mas como as pessoas não conhecem, elas não leem, então qualquer discurso hoje que agrade, ele é bem-vindo, ele é comprado com muita facilidade. Hoje eu vi pessoas também leigos, mas e até pessoas da igreja, com um discurso de Natal que não tem nada a ver com Natal. Não se falam hora nenhuma, e eu assisti vários, não tocam assunto do mistério da encarnação. Não falam sobre um Deus, um Salvador. Não, o discurso todo está naquela periferia ideológica que muitos compram o discurso. Se vocês lessem com mais frequência o prólogo de São João, prólogo é como se fosse uma antessala do Evangelho joanino. Era usado na Idade Média, pode ser usado até hoje, como uma oração de exorcismo. Ou seja, ela afasta o mal. Se você nota que tem um mal na sua vida, um mal na sua casa, basta você ler com fé o prólogo de São João, talvez até de voz alta. Você está proclamando ali o maior mistério da humanidade, e que é a derrocada do mal, que é o mistério da encarnação. O evangelho desta missa que nós lemos é o prólogo de João. Ali está falando quem é Jesus Cristo, qual é a sua missão e por que nós estamos reunidos celebrando a missa de Natal. No catecismo, você que tem o catecismo em casa, nós estamos aqui no parágrafo 422,
Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Claro que eu não vou ler o catecismo todo, eu vou ler algumas partes pequenas e fazer uma reflexão, aproveitando o alcance das nossas transmissões. Depois esse vídeo ele vai ser assistido várias e várias vezes, e nós que aqui estamos na igreja, para que tenhamos uma base mais sólida sobre aquilo que a igreja celebra no Natal. Aquilo que a igreja celebra no Natal. No parágrafo 423, nós temos aqui qual é a nossa crença e qual é a nossa confissão em Jesus Cristo. O que sair disso aqui, me desculpem, é balela, é opinião, é achismo. O que nós não podemos colocar a nossa fé nisso aí. O que a igreja vai dizer para nós no catecismo a respeito de Jesus Cristo? Vou ler, que é pequenininho. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu, de uma filha de Israel, que é Maria, na cidade de Belém, no tempo do rei Herodes o Grande e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, aprendeu com José, morto, crucificado em Jerusalém, sobre o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, aqui está quem é Jesus, é o Filho eterno de Deus feito homem. Isto é Natal. O que é Natal? É o mistério do Filho de Deus feito homem, o que a igreja chama de encarnação. Deus permanece o que é e ele assume o que não era. Ele permanece Deus, mas ele assume a nossa humanidade. Deus é puro espírito, ele toma um corpo no útero virginal de Maria, ele toma carne, por isso encarnação, que não tem nada a ver com reencarnação. É o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade, como Filho único. Jesus Cristo é Filho único de Deus. Quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus adotivos pelo batismo. Você só se torna filho de Deus quando você é batizado, porque Jesus Cristo é um único Filho de Deus. Jesus não teve outros filhos. Lançaram um livro um tempo atrás que o pessoal mais modernoso e modernista aplaudiu, mas o verdadeiro absurdo, comparando Jesus com Buda e dizendo que os dois têm a mesma iluminação. E tem gente da igreja que adorou o discurso. Tem gente que adora esse tipo de discurso, né? É a turma do abraço, é a turma do love, é os catorentes, né? São os católicos carentes, adoram essas coisinhas assim, mas não é a mesma coisa. Meus irmãos, o discurso da igreja é duro, e é por isso que nós, os fiéis, não os que estão nesse mundo aí, da uma religião só, né? Esse é o discurso e é o projeto que existe. Então, é uma religião só. Tem muita gente dentro da igreja, e olha o que eu vou dizer, tem muita gente dentro da igreja que já não é mais católico há muito tempo. Há muitas pessoas que vêm à missa, e tem gente aí no mínimo que já não é católico há muito tempo. Se você conversa com a pessoa, o que ela tem na cabeça dela não é catolicismo. Não sei onde ela aprendeu isso, onde ela leu isso, com quem que ela anda conversando, mas
não é o catolicismo que a igreja oferece na doutrina católica, no catecismo da igreja. Porque das duas uma, meus irmãos, atenção, aqui é que a coisa vai pegar, é aqui que a igreja será perseguida em pouco tempo, e alguns países já o é. Das duas uma, ou a igreja está certa e as outras religiões estão erradas, ou eles estão certos e nós estamos errados. É um dos dois caminhos, não tem caminho do meio não. Que quando você diz que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, Ele é a plenitude da verdade, Ele é a plena revelação do Pai, os outros devem estar debaixo desta verdade e se curvarem perante o senhorio de Jesus Cristo, que é Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a segunda pessoa da Trindade, que está acima de todos os outros fundadores de qualquer religião que existe no mundo. Que nenhum profeta, nenhum guru, ninguém é filho de Deus, porque não tem a substância de Deus. São pessoas que fizeram experiência de uma parcela de Deus e criaram ramos religiosos. Aí você vai dizer assim: mas no mundo que nós estamos, esse discurso não é muito bem aceito. Como que vai ser daí? Daí a batata cai na nossa mão. Para nós sermos os queridinhos hoje, nós não podemos falar que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Nós não podemos falar que Jesus é o Emanuel. Ele é um homem legal, um homem que veio falar de amor, de perdão, que foi assim um pouco revolucionário, mas que tudo é muito bom. Esse discurso é que as pessoas gostam. Só que quando você tem esse discurso, a nossa fé cristã católica, ela perde o sentido. Pode fechar a borda, pode descer o portão. Porque se Jesus não é o Filho de Deus, e se Ele não é a plenitude da revelação, e se aquela criança naquela gruta não é o Emanuel, eu quero que alguém me explique para que serviu isso aqui. Aí eles levam, sabe para qual lado? Para o lado político, o lado ideológico. Porque ele defendeu a minoria. Porque ele foi contra o sistema. Porque ele foi luta de classe. Então o império quis calá-lo. Eu já escutei discursos assim, de pessoas renomadas dentro da igreja, que não tocam no assunto da salvação, não conseguem ver na cruz de Cristo o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista estava errado, eles é que sabem. João Batista não sabia o que estava falando, a galera ideológica infiltrada na igreja é que sabe. E nós vamos, sem ter clareza, comprando essas ideias. Então das duas uma, meus irmãos, ou nós acreditamos em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, ou nós compramos Cristo, quer dizer, aderimos a Ele, quando Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não se vai ao Pai por outros caminhos, o único caminho é Jesus. Mas esse discurso é perigoso, é problemático, é visto hoje como divisor, não dá, como que nós vamos conviver com os outros? Então é muito mais um abrir mão da verdade, do mistério, para uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Só que o catecismo está mostrando claramente que dele nós recebemos a plenitude da graça. Este parágrafo 423, nós deveríamos ter no nosso catecismo marcado, e de vez em quando ler, para que nós pudéssemos, quem é o Jesus que eu creio? Jesus Cristo que eu creio. Agora eu quero pular lá para o 430, depois 436, nós estamos celebrando o Natal, o mistério da encarnação de Jesus Cristo. Quem é Jesus e por que nós chamamos Jesus de Cristo? Meus irmãos, não estou puxando a orelha, estou partilhando, fazendo um ensinamento.
Uma pessoa me disse um dia desse, e olha que é pessoa de igreja que não é hoje. Eu disse numa reflexão que Jesus Cristo não se chamava Jesus Cristo, ele se chama Jesus. Que Cristo é um título pós-pascal de Messias do hebraico e de ungido do grego. Que olhando para Jesus, eu sou chamado a dizer: Jesus é o Cristo. Não é um Cristo, é o Cristo. Porque há pessoas na igreja, no meu tempo de seminário, já tinha os mais modernistas que falavam: não, Jesus é um Cristo, porque tem o Cristo Buda, tem o Cristo de tal fé, e tem o nosso. Não, isso não é doutrina da igreja, meu filho, isso é doutrina sua, porque Cristo é um só. Nós falamos Jesus Cristo. O que está imbuído aí? Que o Jesus histórico, ele é o Cristo da fé, inseparáveis e imisturáveis. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A natureza humana não se mistura com a natureza divina, só que elas são inseparáveis. Jesus não é 50% Deus e 50% homem. Onde que as pessoas tiraram isso aí? Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Enquanto homem, Jesus, e quanto Deus, Cristo. Jesus, Cristo, o Emanuel. O catecismo ensina: Jesus quer dizer Deus salva, Yeshua, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. Meus irmãos, guardem isso. Jesus não é só nome, é identidade e é missão. Quando eu falo Jesus, eu estou falando quem ele é e para que ele veio. Então veja, celebrar Natal não é tão tranquilo como os senhores pensavam. Tudo isso deveria estar claro na nossa mente, e não está. Por isso, vídeos pipocam, conversas em mesas de almoço. O que não sabe nada de igreja, o que fala mais. O que não sabe nada de Bíblia e teologia é o que domina o assunto, quando o assunto é fé. Então, quando se fala Jesus, eu estou falando a sua identidade e a sua missão. Qual é a identidade de Jesus? Deus. Qual é a missão? Salvar. Por isso que o nome Jesus, Yeshua, significa Deus é poderoso para nos salvar. Que a gente fala Deus salva. Então, o nome de Jesus, Deus salva. Identidade, divindade, missão, a salvação. Então, meus irmãos, me desculpe se eu estou sendo incisivo, eu tenho que ser claro. Aquele menino que está na manjedoura, ele é o Salvador. Ele não é um militante, ele não é um ideológico, ele não é filósofo, ele não é profeta, ele não é partidário, ele é o Salvador, ele é Deus. E quando os reis magos olham para aquela criança e eles oferecem presentes, é para Deus que ele está, é para o homem que ali nasceu, é para o sacrifício que se realizará. Jesus, Deus salva. O nome de Deus e de Salvador está no nome do neném. Qual que é o nome da criança? Jesus, Yeshua. Ele é Deus e ele é o Salvador. E Cristo? Cristo não é nome, mas é um título de Jesus, enquanto ele é o Messias esperado, enquanto ele é o ungido. O catecismo da igreja diz, no 436, Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna um nome próprio de Jesus, atenção, o neném é Jesus. Quando que é que o neném se torna Jesus Cristo? A igreja responde:
Cristo se torna nome próprio de Jesus, porque este leva à perfeição e à missão divina, que significa, ele é o Cristo, o Filho de Deus, como diz São Pedro. Para nós, meus irmãos, não existe um outro Cristo, existe Jesus Cristo. Eu tenho batido muito nisso nas minhas pregações. Nós temos o costume de falar muito Jesus, 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 não tem problema. A gente tem que ter o costume de falar Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, porque um diálogo ideológico, estou pensando nas palavras para não me processarem, meu tempo é corrido, fica respondendo processo. No discurso ideológico, eles nunca vão usar Cristo. Presta atenção no discurso dessa galerinha, eles só ficam Jesus, Jesus. Por que eles não usam Jesus Cristo? Porque eles acreditam no Jesus histórico, mas o Cristo da fé, o sacrifício da cruz, o meu reino não é deste mundo, eis o Cordeiro de Deus, não, isso aí não vou aprofundar o contexto não. Os senhores são muito inteligentes. Quando a pessoa começa a um discurso muito ideológico de Jesus, você nota na hora que há um esvaziamento do mistério litúrgico. Pode notar, e olhe bem, quem deu um discurso muito do Jesus histórico e não consegue fazer aquele passo que ele é o Emanuel, há um empobrecimento naquilo que é próprio da igreja. Não se preocupa muito com catequese, não se preocupa muito com o mistério litúrgico, com a celebração da Eucaristia. Não, o negócio é aqui embaixo, o meu reino é deste mundo. Complicado, meus irmãos, complicado. Depois vocês leiam sobre a santidade também no 437, que Jesus é santo porque Deus é santo, mas isso é igual a nós em tudo, menos no pecado, né? Vou abrir só mais um parênteses, só para eu não ter doença psicossomática, porque quando a gente fala, a gente acalma, né? Tem um, entre aspas, teólogo badalado, né? Não é no Brasil não, está badalado no lugar, só que chega aqui. Ele teve a coragem de dizer que se Jesus não pecasse, ele não seria verdadeiro homem, que ele não conheceria o pecado. Como que ele vai salvar o homem do pecado se ele não provar daquilo que a gente prova? E tem gente... Isso é o que eu posso dizer, né, meus irmãos? Isso é o que eu posso, no microfone, numa gravação nacional, explanar. Mas tem coisa muito pior, porque as pessoas se desviaram do ensinamento, né? Não sei se vocês já viram, também não vou aprofundar não, só vou dar um cutucão. O pessoal não é muito fã do Papa Leão não, né? Não são não. Fica vendo essa galerinha. Geralmente eles colocam uma coisa no cutucão. Por quê? Vejam os discursos do Papa. Para você, meu filho, crescer numa espiritualidade católica firme, faz o que o padre está pedindo. Se eu pedir para você ler alguma coisa que eu escrevi, era vaidade. Estou pedindo, é o Papa. Leia os discursos principais do Santo Padre. Discurso de Natal, dos tempos da Quaresma, da Páscoa, esses domingos que o tema, para você ver qual é a doutrina da igreja. Aí você vai entender que esse pessoal não gosta muito do Papa Leão. Não fica divulgando, não fica colocando fotinha, não fica falando que ele... Não, as pessoas continuam como se o Papa Leão não tivesse uma fala católica para os dias de hoje. Penso que ainda amanhã ou segunda, vou colocar no meu Instagram um vídeo, mais um para estar polêmica, mas não posso fazer nada. O Papa foi na mesquita, respeitosamente,
Porque respeito, meus irmãos, não é igualdade. Respeito não é igualdade. Uma coisa é respeitar, outra coisa é você misturar o que não é igual. O Papa foi na mesquita, tirou o sapato, foi de meia branca, andou, viu a arquitetura, estava lá o pessoal rezando, ele ficou observando, chamaram-no para rezar, ele agradeceu, saiu, calçou o sapatinho, continuou. A hora que ele sobe no avião, vem o jornalista, que a turma do mimimi está em todo lugar, né? Impressionante como que eles entraram em todos os lugares, onde você vai tem. Aí tinha um jornalista: Papa Leão, nós observamos que o senhor não rezou na mesquita, que ele chamou o senhor para rezar, o senhor não rezou. Aí o Papa disse: mas quem disse que eu não rezei? Eu podia estar rezando na minha cabeça, podia estar rezando no meu coração, eu posso estar rezando, conversando com você agora. Aí o Papa, que é dos nossos, porque esse é dos nossos, ele também fala, ele falou: olha, vou te falar a verdade, eu prefiro muito mais rezar numa igreja católica na frente do Santíssimo Sacramento. Agora, curioso a insistência de vocês nessa pergunta. Ele riu e falou assim: curioso, e é só. Não respondeu mais nada, entrou para o avião. Quando ele chega a Roma, vem outro repórter com a mesma pergunta: por que o senhor não rezou dentro da mesquita? Eu prefiro rezar numa igreja católica na frente do Santíssimo Sacramento. Agora, eu estou curioso com a insistência dessa pergunta. O que é que o Papa não está entendendo o teor da pergunta? Porque para o mundo de hoje tudo é a mesma coisa. Tanto faz você rezar na presença do Santíssimo, numa mesquita, numa sinagoga, num terreiro, tanto faz como tanto fez. O importante é você crer. Pode crer em qualquer coisa, em qualquer lugar, é tudo a mesma coisa. E o Papa veio dizer: para o católico, não. Nós respeitamos, tanto que eu tirei o sapato e fui, mas rezar, meu filho, como Papa, eu rezo na igreja católica, na frente do Santíssimo Sacramento. É por isso que o Papa Leão não bomba. O que as pessoas gostam? Elas gostam: eu rezei, eu chorei, eu abracei o muçulmano, eu deitei no tapete. Esse é inclusivo. Ó, palavra antipática. Esse é inclusivo. Então precisamos entender, meus irmãos, que o Papa Leão está mostrando como é que a banda toca, como é que você deve ser um católico, respeitoso sim, mas respeito não significa igualdade. Nós temos a doutrina nossa, nós temos a revelação bíblica, nós temos a plenitude da verdade em Cristo Jesus, e não é a mesma coisa. Precisamos estudar, precisamos ler, precisamos rezar, né? E por último, fala sobre Senhor, é o 446, Jesus Cristo. Algumas passagens no Evangelho eles não falam nem Jesus nem Cristo, eles chamam Jesus de Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, eles não têm pão. Que queres de mim, Senhor? Por que esse Senhor é muito importante? O catecismo diz: Senhor, na versão grega do Antigo Testamento, é um nome com o qual Deus se revela a Moisés. Yahvé é traduzido por Kyrios, que significa Senhor. Quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, está aqui apontando para a divindade de Jesus Cristo. Tá claro? Eu não vou citar aqui nome de fundadores de outras religiões, mas esse pessoal todo não são senhores. Não são senhores. Jesus é Senhor, porque Ele é o único Filho de Deus. Não sei se você já notou, meus irmãos, também não posso falar muito não, acho que eu já falei até demais, né? Mas você já notou que hoje você pode ser qualquer coisa, que está tudo bem? Quando você fala que é cristão, que é católico praticante, acabou a graça da turma. Então você é praticante?
Então você vai à missa, você lê Bíblia, você confessa, você comunga, incomoda. Você pode ser qualquer coisa. Você fala que está jogando água na escada, batendo batuque, dando pirueta, tudo normal. Ninguém acha, que bom, todo mundo, que bom. Tá bom. Não, eu sou católico, aí não tá bom. Não, então não dá. Aí então você está ouvindo o padre. Aí então você segue papa aí, né? Tá. Então vamos onde você for uma missa. Não vou falar só eu não. Eu vou em tal igreja. E aí que o povo não gosta mesmo. Esse padre aí é meio conservador. Aí que o bicho pega, né? Aí que o bicho pega. Mas aqui está dizendo: Senhor torna-se então um nome para designar a própria divindade de Deus de Israel. Bem cedo o Evangelho chama Jesus de Senhor. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidas a Deus Pai cabem também a Jesus Cristo, porque Ele é o seu único Filho. Então, só Jesus é o Senhor. Agora começa a falar isso no seu trabalho, começa a falar isso nas suas redes sociais, começa a falar isso em reuniões. As pessoas não aceitam mais, porque quando você fala que Jesus é o Senhor, só Ele é Deus, Ele é a plenitude. Não é só Ele não. Ele é para você. O meu Deus não é esse, o meu Deus é esse aqui, ó. Meu Deus é esse aqui, ó. O meu é esse aqui, o meu também é esse aqui. Nós estamos voltando ao aerópago paulino. Vocês conhecem essa passagem bíblica, né? Aerópago paulino. Tinha Deus para tudo que é gosto. A sociedade hoje está vivendo assim. Eu creio nisso. Você que é em Cristo, tudo bem. Nós somos iguais, nós cremos. E não é o que a igreja celebra no Natal. Não é uma criança que nasce. Que nascer, todos nós nascemos. Mas não é uma criança que nasce, é Jesus, é Deus Salvador, é Jesus Cristo. Ele é o Messias, Ele é ungido. Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho do Pai. Aqui vai dizer, e com isso nós finalizamos, por que o verbo se fez carne? Se alguém te perguntar isso, você celebra no Natal ou quê? Eu fui à missa. O padre explicou que é Deus que se faz homem. Aquele nenenzinho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A pessoa pergunta para você: tá bom, mas por quê? Para quê? Por que Deus se fez carne? O catecismo responde: 4 pernas que sustentam a encarnação. Eu vou só ler, não vou explicar porque está muito claro. O catecismo diz: 457, 458, 459 e 460. São os 4 motivos. Primeiro, o verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Então aquele que nasce é o Salvador. Segundo, o verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Deus que nos ama enviou Jesus Cristo não para nos condenar, mas para nos salvar. Nos propôs um caminho de conversão, de metanoia, de volta, né? Terceiro motivo, o verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Quando você segue Jesus Cristo, você tem no coração: eu quero ser santo, e aquilo que não combina com uma vida santa, você não terá. Só isso aqui está uma homilia de 1 hora, né? Vamos para o quarto motivo. O verbo de Deus se fez carne para nos tornarmos participantes da natureza divina. Porque uma vez batizados, nós nos tornamos filhos no Filho.
Somos filhos da igreja, enxertados em Jesus Cristo. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros do céu, co-herdeiros dos santos. Então esses são os motivos que nós celebramos o Natal. A encarnação, a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é sinal distintivo da fé cristã. Só vou repetir, para você ver que muita gente perdeu a identidade, né? Infelizmente mesmo, não estou falando nome não, eu estou tocando no problema que está aí. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Quando alguém pergunta para você: você é cristão? Sou. Você é católico? Sou. Qual é a sua fé distintiva? O que te separa dos outros? Porque nós cremos que aquele neném é o único Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, ele é Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o Cristo ungido, é o Salvador, Emanuel. É aquilo que os anjos anunciaram, tem até no catecismo: eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Se fosse hoje, ele ia falar com os anjos: ó, isso aí vai dar polêmica, vamos negociar isso aí. Só que a notícia foi dada há 2000 anos. Quem é Jesus Cristo? Não, quem é Jesus? Cristo, Salvador e Senhor. Eu sei, meus irmãos, os que estão em casa, que não é uma pregação própria para o domingo, para o dia do Natal. Geralmente no Natal a gente tem uma mensagem mais emotiva sobre o neném que nasce, a paz que vem. Mas eu penso ser muito importante, esporadicamente, uma formação sólida como essa, que eu tenho certeza que tem uma gente em casa, e talvez gente aqui, que não concorde com o padre. Então aqui fica a sugestão: vai comprar isso aqui, vai ler isso aqui, ó. O que está faltando para você não é a sua opinião daquilo que você não entende, porque eu falo do que eu entendo. É você comprar o catecismo, ler e estudar para sair da ignorância, para você parar de ter opinião sobre aquilo que não é optativo. Vamos fazer aqui uma votação democrática para saber quem é o menino que nasceu. A igreja nunca foi democrática. Se vocês estão achando que vocês católicos participam de um lugar democrático, vocês estão no lugar errado. A igreja é monárquica, nunca foi democrática, ela é monárquica. Tanto é que eles ficam questionando a ação de bispo, a ação de cardeal, a ação de papa. Meu filho, a hierarquia da igreja nunca vai perguntar em plebiscito o que vocês querem que faça. A igreja não se organiza assim não. Mas por quê, padre? Porque a fé não é democrática, a fé é revelada. A verdade já foi dada. Qual que é a missão da igreja? A nossa missão: guardá-la, protegê-la e anunciá-la, principalmente os bispos católicos. Nós, padres, estamos em comunhão com o bispo. Mas qual é a missão de todo bispo? Guardar, proteger e anunciar o depósito da fé, que ele não criou, ele recebeu, administrando os sacramentos e levando o povo a uma vida cristã. Aí sim, meus irmãos, aí sim. E com isso eu finalizo. Quando chega na prática cristã, aí está as obras de caridade que nós devemos ter: ajudar os mais pobres, ensinar os ignorantes, sepultar os mortos,
acolher os peregrinos. Isso a igreja prega, isso tem centenas de anos que a igreja prega isso. O problema é quando você se torna cristão por causa disso. Aí você transforma o ambão, que é de pregação, num discurso político partidário, nitidamente ideológico. E não é para isso que isso aqui existe. Isso aqui existe para anunciar o Evangelho, para formar uma consciência cristã. E quando é para formar a consciência cristã, cabe a nós dizer apenas uma coisa: quando o mundo é político. Ô padre, o que você vai falar sobre política? Não precisa falar nada não. Você vai pegar o político e olhar se ele tem uma consciência cristã, valores cristãos. É assim que o cristão católico vota, só isso, só isso. E a igreja não vai ter partido, porque partido é parte. Aí você vai partir a igreja. Nós estamos aqui para formar a consciência. O voto é individual, é pessoal, é secreto, é seu. O que cabe a nós é mostrar a doutrina, é mostrar os valores do católico e do cristão. Então, meus irmãos, espero que a minha fala tenha pelo menos cutucado a sua consciência. Não todos aqui, que eu conheço muitos aqui, são estudiosos, entendem, mas incomodado alguns, porque aí você vai buscar, né? Eu te aconselho, você de casa, a voltar nesta pregação, ir anotando os pontos que você achou mais assim pesado ou polêmico, e buscar as respostas no catecismo, em padres, doutores da igreja que ensinam a doutrina católica, buscar na patrística, na fala dos santos padres, para que você entenda com mais profundidade o que eu tentei passar neste pouco tempo. Não dá aqui para eu fazer uma explanação, uma aula de cristologia com vocês, mas o básico do catecismo eu fiz questão de tocar assunto, que eu tenho certeza que tem gente que ficou curioso e vai atrás procurar. Então, meus irmãos, precisamos amar muito nosso Senhor. Aquele nenenzinho que nasce, você viu a criancinha levando ele aqui, está com o bracinho aberto, né? Ele quer ser acolhido, mas não acolha um Cristo que a sua cabeça criou. Não acolha um Cristo que a sociedade quer que você acolha. Acolha o Cristo que os anjos anunciaram. Vos anuncio uma grande alegria: nasceu-vos Cristo, que é o Senhor, o Salvador. Eu creio no Cristo de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acredito no Jesus de Pedro. Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu creio no Cristo de Tomé. Quando colocou a mão na chaga, disse: meu Senhor e meu Deus. Entendeu, gente? Que tudo está costurado. Se você não entende aquele nenenzinho, você não entende bodas de Caná, você não entende o milagre, você não entende Jesus com a samaritana, você não entende Jesus com Zaqueu, você não vai entender a ressurreição, e você vai ser um católico desentendido de quem é o Senhor. E por último, o que os anjos disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para o alto? Este Cristo que o vi subir em glória, voltará para julgar os vivos e os mortos. Esta é a nossa fé, e é este Jesus Cristo que nós celebramos neste dia de Natal. Que a nossa mente, a nossa razão, o nosso coração se abra para acolher a verdade bíblica da criança de Belém. Como Jesus não foi aceito há 2000 anos atrás, hoje esse Jesus também não é aceito. É por isso que muitos criam outros Jesus, porque é mais fácil comprar um Jesus que pareça com aquilo que eu acredito. Não aquele Jesus que eu tenho que acreditar, que eu quero crer, não, mas um Jesus que está muito mais para amenizar a consciência, para consolar o coração, para se adaptar à minha vida. Tenhamos em casa a Sagrada Escritura e o Catecismo. Leia, reze, estude,
para que você faça como disse São Pedro na sua carta: estejais sempre prontos a dar a razão da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Conselho de São Pedro, nosso primeiro Papa, a cada um de nós. Você está pronto a dar as razões da sua fé a quem vos pedir? Lá na faculdade, lá na sua família, lá no seu local de trabalho, quando alguém fala alguma coisa de igreja, quando alguém fala alguma coisa de Jesus, quando alguém fala alguma coisa de sacramento, você tem sabedoria, conhecimento para dar uma palavra sólida. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa fé e da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Se nós, meus irmãos, entendemos tudo aquilo que o padre disse, o Natal ele toma um colorido ainda maior. Aí você está entendendo quem é o neném que nasceu. Não é mais um neném, é Deus, é o Salvador, é o Cristo, o Senhor. Nós nos unimos aos anjos do céu e cantamos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, eu acolho os que estão conosco aqui no santuário de maneira presencial. Você que nos acompanha Brasil afora pelos meios de comunicação, você que está conosco também pelos aplicativos, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Quero partilhar com vocês a imitação dos Reis Magos, o ajoelhar-se e o adorar-se, e o adorar. Nós estamos celebrando este domingo uma festa que é nesse ciclo de Natal, que se chama Epifania, que vem da palavra epifanos, que significa manifestação. Este ano eu fiz questão, depois de tanta bobagem que eu escutei, de fazer uma pregação mais incisiva no dia de Natal sobre a criança de Belém. Quem é o neném que nasceu em Belém? E esta reflexão, a partir do catecismo da igreja, a partir do anúncio dos anjos, ela volta hoje na liturgia, mostrando esses três homens que são magos. Mago não é mágico, é sábio. Três sábios que no meio de tantas estrelas discerniram a estrela profética de Belém. Que quando Herodes, totalmente desequilibrado, ele fica sabendo que um rei nasceu, ele se sente ameaçado, porque ele sabe que ele não é rei, ele usurpou o reinado, ele não é digno de estar naquela cadeira. Quando ele ouve dizer que o verdadeiro rei nasceu, ele fica perturbado, e com ele toda a cidade. Os sábios, que são reis, eles passam dentro do reinado de Herodes, procurando onde está o rei que acabou de nascer. Herodes não sabia de notícia alguma. Ele vai chamar os sumos sacerdotes, os sábios do seu palácio, perguntando se eles sabem de alguma coisa. E olha que interessante, que eles sabiam na ponta da língua. Eles vão responder: existe uma profecia, Herodes, que diz que Belém não é a menor cidade do clã de Judá, porque dela sairá um rei, um Messias, um pastor. Ou seja, saber não resolve nada. Eles sabiam da profecia, mas eles não foram a Belém. Os reis se despedem de Herodes. Herodes, que tinha a boca doce como mel, mas o coração amargo como fel, disse para eles ali: então vocês vão e vê se acha o menininho. Que bonitinho, né? Nasceu um neném. Se você encontra esse rei, volte e me diga onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Na verdade ele queria matá-lo, como assim o tentou. Nós temos no Evangelho a estrela de Belém, que muitos até hoje não sabem disso, que as pessoas até hoje pensam, e você vai aprender, que a estrela de Belém se chama estrela
porque no céu ela brilhava como uma estrela, mas na verdade ela era um anjo. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Um anjo que brilhava como uma estrela, e ele foi acompanhando os reis até onde Jesus estava. Porque no nascimento de Cristo, o céu, ele se alegra. Hoje, quem é esta estrela? É Maria, a estrela da evangelização. É a pregação da igreja que deve nos levar sempre ao encontro pessoal com Jesus Cristo. E aqui nós temos a visita de 3 reis. A tradição não diz o número, aqui vai dizer que reis o visitaram, mas como os presentes eram 3, a tradição colocou 3 reis. É daí que vem o nome da festa de hoje, Epifania, manifestação. Para neném, quando você visita um neném que nasceu, a gente leva um chocalhinho, você leva fralda, você leva coisas de neném. Para Jesus não há presentes de bebê aqui. Os reis vão levar ouro, incenso e mirra, porque não são presentes apenas para o bebê que nasceu, mas para a missão do Emanuel que está conosco. Emanuel, Deus se faz um, Deus que acompanha. O ouro significa que aquela criança é rei. O incenso significa que aquela criança é Deus. E a mirra aponta para a sua paixão, a sua morte de cruz. Por isso que se chama a missa de hoje de Epifania, que você olhando para os presentes dos reis magos, a igreja entende quem é a criança que recebe. Então, resumindo, quem é a criança de Belém? Ela é rei, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Quando você vai no nascimento de um neném, você nunca pensa que aquela criança vai morrer um dia. Só que ela vai morrer um dia. Só que a gente nunca pensa que no nascimento é vida, é alegria, é chegada. Mas o nascimento de Jesus, ele já aponta para a morte vicária de Cristo. Que se você pega a manjedoura, o formato da manjedoura são madeiras cruzadas, onde se coloca capim. São José deve ter colocado ali um mantinho e colocaram o menino Jesus. Manjedoura, madeiras cruzadas, que apontam para quê? Para a cruz. Quando Maria pega o neném e o enrola num manto, Jesus fica todo enroladinho, aquele manto aponta para qual outro manto? O santo sudário. Quando Maria o coloca na manjedoura, a palavra manjedoura vem do verbo manger, que é mastigar, triturar, comer. Então Jesus é colocado na manjedoura como comida. João, no capítulo 6, vai dizer que Jesus é o pão da vida. Panis angelicus fit panis hominum, o pão do céu se fez pão dos homens. Então o nascimento de Cristo aponta para a sua paixão. Só em questão de curiosidade, eu gosto muito da tradição, aqui eles colocaram o nome nos reis, né? Que é o Gaspar, o Baltazar e o Melquior. Dizem que o Gaspar se chama o branco. O rei Baltazar é o senhor dos senhores e o Melquior é o rei da luz, era aquele que mais brilhava, né? O primeiro veio de elefante, o segundo veio de camelo e o terceiro veio de cavalo. Significa o quê? Os 3 reis da época, as 3 raças conhecidas na época e os 3 animais usados para transporte na época. Então o que significa a Epifania? O mundo reconhece em Jesus um novo tempo, onde Deus nos visita e nos chama ao seu encontro. Mas o mais importante, e é sobre isso que esse ano eu quero refletir, é a atitude dos reis magos quando eles chegam perante o menino. Veja, meus irmãos,
que quando os reis adentram aonde Jesus está, eles têm duas atitudes que é própria nossa, e nós devemos conservá-las na nossa vida, tanto pessoal como na vida litúrgica, que é a questão do ajoelhar-se e a questão da adoração. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, na virada do milênio, ele disse assim: no próximo século, que é o século que nós estamos, ou os cristãos católicos serão mistagogos, ou eles não serão nada. O que é mistagogo? É aquele que adentra no mistério, é aquele que se inclina perante o mistério. Nós temos lá em Belém, quem já foi a Belém, ou já viu um filme, alguma foto, para você entrar na gruta de Belém, eles fizeram uma porta menor do que este ambão. Ela é larga, mas ela é baixa. Primeiro, para que o templo não fosse profanado nas invasões bárbaras, porque eles iam de cavalo, então eles iam uma porta muito pequena, eles não iam perder tempo de entrar ali. Mas a porta foi rebaixada, porque quando os reis iam visitar a gruta de Belém, eles iam como os tais, e eles não faziam o que os reis magos fizeram, que é o inclinar-se, o ajoelhar-se e o adorar o Cristo que ali está. O que eles fizeram? Abaixaram a porta. Então hoje, toda pessoa que vai a Belém, e você vai entrar para visitar a gruta que Jesus nasceu, das duas uma, ou você abaixa ou você não entra. Então todas as pessoas, elas se inclinam para entrar na gruta de Belém. Por que esta inclinação? Porque foi a atitude dos reis magos. A hora que eles viram aquela criança, não há palavras ali, não há entendimento ali. Como que você olha uma pequena criança, um neném tão frágil, uma criaturinha tão necessitada do papai e da mamãe, de São José e de Nossa Senhora, e você olha para aquela criança e diz: é o Messias, é o Senhor, é o Redentor, é o Salvador, é o Emanuel. Isso nem sempre cabe na nossa cabeça, e muitas pessoas passam uma vida inquieta na espiritualidade, porque eles não estão na adoração, eles querem apenas a compreensão. E muitas coisas nós vamos compreender, e muitas coisas nós vamos entender, mas tantas outras, elas tangem o mundo do mistério, e no mistério não se toca, o mistério se adora. Os reis magos não ficaram perguntando: mas como que esse neném é Deus? Mas como que aconteceu a concepção desse neném? Mas por que ele nasceu aqui e não nasceu em outro lugar? Ah, mas se ele é rei, por que ele não nasceu num castelo? Mas qual se cumpriu essa profecia? Qual a profecia que se cumpriu? É de Isaías? É de Jeremias? É de Não. Os reis magos entram, olham o menino, oferecem os presentes, eles se ajoelham e adoram. É a atitude do mistagogo, é a atitude que João Paulo II tinha, passando na capela do Palácio Apostólico no Vaticano, cerca de 2 horas a 3 horas por dia, prostrado, com os braços abertos, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Quando não se entende o mistério, se adora, se prostra. Temos hoje o nosso querido e amado Papa Leão. As pessoas, como sempre, a turma dos mimizentos não param, e eles ficam de olho para ver se consegue pegar um pelo na casca do ovo. E o Papa Leão, graças a Deus, é dos nossos. Ele não está muito preocupado com a opinião pública, ele não está muito preocupado em agradar. Isso já é um sinal positivo daquele que é um pregador da palavra, um ministro da igreja. O que ele menos precisa preocupar é com a opinião pública. Mas o que as pessoas pensam do Papa Leão? O que
as pessoas pensam dos bispos, dos padres. Isso não é preocupação nossa. Pelo menos eu não tenho esta preocupação. Por mim, não fede e nem cheira. O que nós temos que ter uma firmeza, é uma firmeza na pregação, uma firmeza doutrinária, um discurso que leve o povo à conversão, e que não é uma imposição, é uma proposta de caminho. E Papa Leão, ele visitou, não é, algumas igrejas, umas mesquitas nessa última viagem, e como Papa, respeitosamente, ele tirou o sapato e visitou ali. Só que não é religião cristã. Eles não adoram o Deus da revelação, que é Jesus Cristo. Então o Papa não tinha por que rezar, porque o pessoal gosta, né? Ah não, porque é tudo a mesma coisa, todo caminho é a mesma coisa, todo mundo prega a mesma coisa. Então ele foi muito discreto, ele entra, ele visita, ele foi muito respeitoso, mas quando foi convidado para rezar, ele agradeceu. E ele não rezou nada ali dentro. E os repórteres não perdoam, né? Porque o pessoal da mídia adoram. Imagina, gente, se a grande mídia, ela já gosta de barraco, imagina a mídia do interior, hein? Mídia de cidade pequena, né? Mídia, aí o negócio fica pior ainda. E eles foram no Papa 2 vezes, perguntaram uma, não ficaram satisfeitos, foram de novo. Aí o Papa respondeu o que eles acharam que ele nunca ia responder. Eles perguntaram: nós vimos que sua santidade entrou lá na mesquita e que o senhor não orou, o senhor não rezou. Aí primeiro ele tentou ser mais diplomático: não, mas quem disse que eu não rezei? Eu poderia estar rezando na minha mente, poderia estar rezando no meu coração, eu poderia estar rezando aqui agora. Aí a repórter perguntou: mas o senhor não rezou como seus antecessores? Aí o Papa respondeu: olha, para te falar a verdade, minha filha, eu prefiro muito mais rezar dentro de uma igreja católica, na presença do Santíssimo Sacramento. Mas me inquieta a insistência de vocês nessa pergunta. Curioso, viu? Curioso. Aí a repórter tentou de novo, ele falou: basta, e saiu. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que nós devemos tratar aqueles que não têm fé e não conseguem ter uma visão da espiritualidade cristã católica. Porque o Papa nos ensinou que perante o Santíssimo Sacramento se oferece presente, que a sua presença se ajoelha e se adora. Os outros creem no que creem, respeitamos, mas não imitamos. Nós temos a nossa doutrina, nós temos a nossa fé. E hoje, quando se fala dos reis magos, daqueles que chegam e adoram, eu quero partilhar com vocês rapidamente. É um livro muito bom, é um livro de padre, Ensino Ieso. Não é meu não, viu? São as aparições de Jesus a um sacerdote, revelando a ele os desejos do coração. É um dos melhores presentes que você pode dar para um padre. Então, se você tem aí na sua paróquia um padre querido, fica a sugestão de um ótimo presente para ano novo. Esse presente foi me oferecido pela Madre Kelly, lá do Instituto Hesed, em Fortaleza. E ela lá, minha mãe estava, e ela dizia assim: olha, dona Ana, o nosso instituto vai dar para o Padre Cristo esse livro, Ensino Ieso, fala sobre o sacerdote adorador, mas seria muito mais valioso que a senhora o presenteasse. Aí eles passaram o livro para minha mãe fez uma dedicatória e lá mesmo me presenteou com um livro. E é um livro que tem me guiado nesta caminhada de adoração, de espiritualidade. Mas aquilo que o livro diz para o padre, eu partilho hoje com vocês, despertando no seu coração este desejo de adoração. E isso não é de hoje não, meus irmãos. Quando Jesus conversava com a samaritana, você que tem o costume de ler a Bíblia, eles iam conversando e Jesus ia revelando para a samaritana o coração do Pai. E chega no momento do discurso que Jesus vai dizer assim: meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade.
Só que as pessoas leem, elas não entendem. Deus não precisa de adoração. Ele tem adoração. E me desculpe a franqueza, porque eu me incluo junto com vocês. Uma adoração muito melhor que a nossa, muito mais perfeita que a nossa, muito mais excelsa que a nossa. Qual a adoração, Padre? Dos coros angélicos. Ele tem os querubins, os serafins, as potestades, os principados que o adoram eternamente. Uma adoração perene, uma adoração poderosa. Nós conhecemos a ação de anjos, nós conhecemos a ação de arcanjos. Raramente aparece um de uma escala superior, que é um querubim, um serafim, uma potestade, um principado, seres poderosíssimos, que o ser humano nunca conheceu tamanho poder, e que adoram a majestade de Deus. Então Deus não está procurando adoração. Ele está procurando o quê? Adoradores. Ele não procura apenas a adoração, o ato de adorá-lo. Ele procura você no seu ser adorador. Há uma oração eucarística que o padre reza, que diz assim: Senhor, se o nosso louvor, se a nossa adoração não te acrescenta nada, permita-nos louvar-vos, permita-nos adorar-vos, porque se não te acrescenta nada, nos aproxima de vós. Então preste atenção, meus irmãos, Deus não precisa da sua adoração. Nós precisamos adorar o Senhor, porque quando nós o adoramos, nós nos sentimos perto dele, nós nos sentimos perto de nós. E há momentos na vida, e aqui eu digo com muita clareza, e você vai passar por isso: ou você adora, ou você cairá. Ou você adora, ou você cairá. Quais momentos? O momento de a perda de um ente querido, a perda de uma oportunidade, de um trabalho, de um amigo, a perda da sua saúde, as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E nós muitas vezes temos questionamentos do tipo: mas por quê? Mas por que acontece isso comigo? Mas por que aconteceu isso com alguém da minha família? Mas por que a vida humana é assim? É para sua ficha cair, meu filho, que o ser humano não vale muita coisa, que a nossa vida, como diz a Escritura, é igual uma erva, que de manhã é verdejante, à tarde murcha e à noite seca. Se o ser humano não está prostrado e adorando a Deus, que é o Senhor, nós estamos na água, porque a vida do ser humano é ínfima. A nossa vida não é tão grandiosa como a gente pensa. E hoje é um discurso na internet que as pessoas gostam, não é? Você é especial, você merece tudo, o mundo deve a você. Quando que você vai descer desse pedestal aí? Quando que você vai cair na real de que ninguém para o relógio? E outra coisa, meus irmãos, não falo para os nossos dois entes queridos que estamos no 7º dia, mas numa reflexão mais ampla. Quem é, como a Bíblia diz, que pode acrescentar na sua vida um segundo quando Deus o chamar? Presidente, rei, imperador, papa, ricos e pobres, basta Deus chamar, já era, meu filho. Nós não temos poder nenhum sobre a divindade. Então qual que é a nossa atitude para com Deus? Uma humildade e um coração adorador. E as pessoas não entendem, muitos não entendem, que a revolta da pessoa para com Deus, eu conheço muitas pessoas revoltadas com Deus, não está ofuscando a glória de Deus, está tirando a vida da própria pessoa. Ela vai ficando magoada, ela não vê graça na vida. Quem não vive na graça de Deus não tem graça na vida. Ela que se achava o dono do seu reino, ela vê que ela não tem reino, e que em muitos momentos nós vamos cair em si, que nós vivemos uma solidão acompanhada. Isso eu tenho muito na minha vida de padre, uma solidão acompanhada. As pessoas me acompanham, eu tenho família, eu tenho amigos, mas na hora da minha doença, na hora das minhas tristezas, na hora de coisas que eu tenho que resolver, sou eu e Deus.
é uma solidão mais acompanhada, e nós achamos que nós temos tanta gente do lado, por isso que as pessoas sofrem muito. Elas acham que na hora da necessidade todo mundo vai ajudar, e ninguém ajuda. Você acha que está cheio de amigos, você cai num leito de dor, pouca gente lembra, pouca gente cuida, pouca gente se importa, e nós vamos ficando então magoados com o ser humano, magoados com a vida, magoados com a gente mesmo. A gente faz o embrulho dessa amargura toda e jogamos para Deus. Eu estou amargurado com Deus. O que falta, meus irmãos? Uma vida de adoração, uma vida de entrega. As pessoas dizem, claro que eu espero que não seja um carro católico, né? Mas eu vi um adesivo no carro escrito assim: com Jesus é só alegria. A pergunta é: qual Jesus? Que não é o Jesus bíblico, né? Porque se você pega a vida de Nossa Senhora, vamos pegar só Nossa Senhora. Nossa Senhora não foi poupada. Deus não poupou Maria da dor, do vexame, da insônia, das lágrimas, do sangue. Aí nós, na nossa autossuficiência e autorreferência, nos achamos não dignos de sofrimento. Maria, a toda santa, teve uma vida difícil. Meus irmãos, se Deus não poupou a mãe do seu filho, haverá momentos que Ele não nos poupará. E neste momento é que sairá uma fé sólida ou uma revolta injustificada. E quando será? E como será? Numa vida de adoração. Aquele que adora a Deus tem com Deus um relacionamento matrimonial. Senhor, eu te prometo ser fiel, eu te prometo jamais perder a minha fé, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da nossa vida. É por isso que a igreja leva o matrimônio muito a sério, porque o matrimônio entre homem e mulher lembra o matrimônio de Cristo com a igreja. Então eu tenho fé na alegria, mas eu tenho fé na tristeza. Eu tenho fé quando alguém nasce, mas eu tenho fé quando alguém morre. Eu tenho fé na saúde, eu tenho fé na doença. Eu tenho fé na riqueza, eu tenho fé na pobreza. Porque aquilo que acontece não pode abalar a nossa fé, se ela está na adoração. Porque Nossa Senhora respondeu com alegria para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Anjo, mas nos pés da cruz, o seu filho esvaindo de sangue, Maria olha para Jesus e ela chorando diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela não abandonou, ela não traiu, ela não teve um coração incrédulo, porque Maria tinha uma vida de adoração. Aquele que adora vê mais longe, aquele que adora sofre, aquele que adora chora, aquele que adora se vê perdido, mas aquele que adora ao mesmo tempo se sente carregado. Perguntaram para uma criança o que era a morte, e a criança respondeu na catequese assim: para mim a morte é morrer vendo televisão. E os coleguinhas riram, mas a catequista atenta perguntou para ele: não, mas me fale mais, o que significa isso? E ele disse assim: é porque meus pais acordam muito cedo e eu estudo à tarde, então eu posso ficar vendo televisão um pouquinho mais, mas a minha mãe e o meu pai ficam lá do quarto assim: vai dormir, menino? Eu respondo: já vou. Vai dormir, menino? Já vou. Só que eu fico vendo televisão, eu tomo um cochilo e eu durmo no sofá. Não toda vez, mas de vez em quando. Aí quando eu acordo, olho para a televisão, ela já está apagada. Eu estou no colo do meu pai. Meu pai está me carregando para a cama. Para mim, morrer é a gente dormir vendo televisão. Apaga-se a tela da vida. Quando a gente abre os olhos, nós estaremos no colo do nosso Pai. Como que uma criança consegue fazer esta comparação? Porque ela tem o coração puro. E como que nós podemos ter esta pureza? Buscando a adoração.
Permita-me finalizar esta pregação apenas com algumas frases que eu destaquei aqui no ensino IESO, onde Jesus fala da importância de nós termos um coração adorador. E se você tiver um coração adorador, isso não fará bem para mim, isso não fará bem apenas para sua família, no seu casamento. Isso é bom, é para você. Porque eu posso fazer aqui um discurso, meus irmãos, de 6 horas, sobre o valor de tomar água e matar sede. Você pode sair daqui com tudo na ponta da língua e com clareza mental, mas só vai funcionar quando você tomar água. Eu posso tomar aqui 20 litros de água, não vai matar a sua sede. Adoração é a mesma coisa. Ou você adora, ou você continua com sede, vendo os outros bebendo. A oração de todos para Jesus deveria ser: preserva-me fiel ao teu chamado, e não permitas que nada me distraia de ti, que és a única coisa necessária. Quando eu adoro, eu descubro que Jesus é a única coisa necessária. E Jesus vai responder, olha que bonito a resposta de Jesus, a oração deste padre: adoração, adoração, adoração. É isso que estou pedindo a ti, porque a adoração é o exercício do amor, e o amor completa tudo. O amor completa tudo. Esses últimos dias participei de vários velórios, e nesta missa pessoas entregando a Deus 2 entes queridos. Como dói, que eu sinto a dor daqueles que sofrem, e sofrem por alguém talvez que a gente não teve convivência. Você vê a pessoa ali no caixão, você se condói por uma pessoa falecida, mas se você não tem laço com aquela pessoa, aquela morte não te toca. Você está ali em condolência à família, mas a família e amigos próximos, eles estão em prantos. Nós vemos pessoas destruídas, porque há muito amor ali. Há muito amor ali. E não é que a pessoa falece, a pessoa continua viva em Deus, mas nós perdemos a convivência, e isso ameniza a dor. Eu não estou chorando por alguém que morreu, não. O cristão não falece, ele tem a vida eterna. Eu choro pela falta da convivência. E aqui, se a gente pensar direitinho, a gente não chora por quem vai, a gente chora por quem fica, né? Se você pensar nisso, você nunca chora pela pessoa, você chora por você. Ah, mas eu não terei a pessoa. Ah, eu não vou poder abraçá-la. Ah, eu não vou ter a presença dela. Ah, eu vou sentir falta. Ah, como que vai ser a minha vida? Ai, meu Deus, é sempre você. É por isso que a gente chora, é por isso que a gente sofre. Mas quando você olha para a pessoa, você olha para as promessas de Deus sobre ela, sobre a vida eterna que pesa sobre ela, para ela apagou a tela da vida, mas está no colo de Deus. É glória, é bênção, é cura. Uma pessoa cega está vendo, uma pessoa doente está curada, um paralítico está andando, e nós vamos trocar esses olhares novamente. Dom José Carlos, arcebispo de Montes Claros, que foi nosso bispo, presidiu uma missa como presente da mãe do padre Marcelinho de Itaúna. Estivemos lá no sábado às 10 horas da manhã. O padre ali estava, a mãe dele sendo veladas. Toda morte dói, a morte da mamãe dói ainda mais. E já dizia o cardeal Ratzinger que na vida do sacerdote, a perda da mãe, ela dói ainda mais, porque a tendência das pessoas é terem família. Então a pessoa se casa, ela vai crescendo, os parentes se vão, mas ele com o tempo vai se interter no matrimônio, com os filhos, com os netos, e o sacerdote ele só perde. Então muitas vezes a âncora do padre é a sua mãe. Então eu ouvi ali o padre Marcelo no sofrimento
terrível. Não conseguiu colocar a túnica. Eu fiquei no banco do lado do esquife, Padre Marcelo de lá. Toda hora que eu olhava para ele, ele estava um sofrimento atroz. Na hora da consagração, colocaram a estola nele, ele fez a consagração, jogou água na sua mãe, não conseguiu falar muito, e Dom José falava: esse sofrimento revela muito amor, porque Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro, mas a gente só chora por quem ama, e o choro não é uma descrença na ressurreição, é o fim de uma convivência, um viver com, né? Não é a dúvida da vida eterna, mas é a saudade do que é bom. E Dom José falava de maneira muito feliz: um dia, Padre Marcelo, os seus olhos estarão entrelaçados com os olhos da sua mãe novamente. Um dia vocês verão, e este encontro não terminará mais. É o que nós cremos, é o que nós acreditamos. É por isso que precisamos ter uma vida de adoração, para que essas coisas não sejam bonitas de ouvir, mas sejam realidades de viver. Por isso que Jesus diz: a adoração é o exercício do amor, e o amor completa tudo. Muitas trevas caíram sobre as almas de muitas pessoas, porque eles abandonaram a vida de adoração. Uma pessoa que não adora é uma presa fácil para as trevas. Isso eu digo como padre confessor, padre que atendo confissão. Uma pessoa que adora, ela peca menos. Uma pessoa que adora, ela não tem esses pecados escancarados, pecados públicos. A gente fala pecado cabeludo, né? Não, elas têm aquelas quedas da vida, mas ela tem uma vida de adoração, e Deus a sustenta. Uma pessoa que não adora, ela é fraca. Nós aqui falamos muito em Minas: saco vazio não para em pé. Um cristão não adorador, ele não se enche, ele não se plenifica. E como ele não se enche de Deus, ele vai querer se encher de quê? De roupa de marca, o último celular eu tenho que ter, é o carro importado, é a beleza física, é a posição social. Quer dizer, eu tenho que encher por fora, porque nem sempre eu sinto a adoração me preenchendo por dentro. Não estou dizendo, senhores, que você não possa ter carro, celular, casa e beleza. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo quando nós fugimos para o exterior, porque sabemos que por dentro está vazio. Então eu quero buscar fora, porque dentro não tem. E como que eu encho por dentro? Adoração. A solidão que sofro no sacrário é causada pela indiferença de muitos que vão à missa, mas não adoram. Aqui eu vou abrir um parênteses, não é colocando carapuça em ninguém. Aqui não, que vocês são nota 10. Mas eu vejo em alguns lugares, jovens, pessoas que não têm problema nenhum de joelho, moças, que na consagração da missa, eles permanecem de pé. E isso está se perdendo na nossa igreja católica, porque nós nos ajoelhamos, não é porque é apenas uma norma litúrgica e todo mundo ajoelha, é porque nós temos certeza que naquele pão e naquele vinho está Jesus Cristo vivo, e perante Jesus Cristo todo joelho se dobra. Eu já gravei um vídeo, mas ainda não divulguei. Por que as nossas igrejas primam pela beleza? Nós aprendemos no seminário isso. Quem viaja, olha cada país, são igrejas lindíssimas. Estamos tentando fazer aqui no Frei Galvão uma igreja lindíssima. Por que a igreja católica, ela gasta tanto dinheiro com o templo? Sendo que algumas outras denominações, uma portinha, o pessoal se reúne ali. Era uma lotérica, a lotérica fechou, eles se reúnem ali. Por quê? Porque nós temos a concepção de que sobre o altar está a realeza de Jesus Cristo e a sua presença real, em corpo, sangue, alma e divindade. Aquele que foi pobre para os homens, se elevou como Deus em glória.
porque os discípulos falaram, os anjos falaram aos discípulos: esse que você está vindo subir, ele voltará em glória. Quando Pilatos pergunta: tu és rei? Jesus responde: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se ele fosse daqui, os meus súditos teriam guerreado por mim. Então a beleza do templo, né, aquelas catedrais imponentes, é para nos dizer o quê? Adore a Deus. As pessoas pensam, também o pessoal fala muito que não sabe, né? Que a grandiosidade da Santa Sé, que eu sou apaixonado pela Itália, por Roma, a grandiosidade do Vaticano é para mostrar o poderio da igreja. Pode ser que nos séculos atrás eles pensaram isso, mas tudo em Roma é tão grande, é para mostrar o pequeno que nós somos. Nós nos sentimos uma formiga na praça de São Pedro. Quando você entra na Basílica de São Pedro, você é menor que o rodapé da Basílica. Por que tanta grandiosidade? É a igreja te falando: olha o tamanho dessa igreja, olha o seu tamaninho, dobre, adore. Deus é grandioso. Então essas igrejas grandiosas, o nosso santuário alto, para mostrar o quê? O nosso Deus grande. E aqui funciona, que as pessoas que não frequentam aqui, que vêm a primeira vez, a primeira coisa que elas fazem, está cumprindo a função. Olha para o alto, meu filho, lembra que tem um Deus maior do que você, olha para cima. É um coração adorador. Até agora, a graça preciosa da adoração é desconhecida a muitos, mas eis o momento, Epifania dos Reis Magos, eis a hora em que meus filhos e filhas voltarão para o altar e ajoelhados me adorarão em espírito e em verdade. Eles ouvirão meus apelos e retornarão penitentes e alegres aos pés dos meus altares. É isso, meus irmãos, que nós devemos aprender com os Reis Magos. Como eu cresço quando eu ajoelho. E não é um ajoelhar-se só na missa, não. Eu tenho o costume de rezar ajoelhado. Coloco lá na minha cama o meu livro de padre, um crucifixo, uma relíquia, e rezo ajoelhado. Porque quando a gente ajoelha, não sei se você já pensou nisso, toda vez que você ajoelha, você fica do tamanho de uma criança. Você ajoelhou, você é do tamanho da criança. Que Jesus disse: o reino dos céus pertence às crianças. Não é uma criança na idade cronológica, mas é a criança da adoração no tempo cairótico de Deus. Então aquele que ajoelha é grande para Deus, que é quando você se ajoelha, Deus cresce e Ele te sustenta. Finalizando esta pregação, nós queremos receber José, Maria, o menino Jesus, e eles vão receber a visita dos reis, que simbolizam todos nós, simbolizam você que está em casa, oferecendo o ouro da realeza, a mirra da humanidade, um incenso da divindade, porque hoje, 2000 anos depois, a igreja faz como os Reis Magos. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Cantemos.
mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, doia, meu Deus, e a hóstia consagrada, doia. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, oia, meu Deus, da vara nasceu a flor, oia. E da flor nasceu Maria. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, oia, meu Deus, de Maria o Salvador, oia. E que nós possamos aprender com os reis magos a levar presentes para Jesus, acima de tudo a nossa própria vida, a nos ajoelharmos na sua presença em adoração. Feliz daquele que se ajoelha, feliz daquele que se curva, feliz daquele que adora o Senhor, porque a adoração nos faz humildes, e aquele que é humilde na terra se torna grande no céu. Que a festa da Epifania nos ajude a ver neste bebezinho o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Entregar a Ele, consagrar a Ele a nossa própria vida, com fé e adoração, seja na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, todos os dias da nossa vida. E que nós o amemos de todo o coração e o testemunhemos com a própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Para a Sagrada Família e para os três reis magos, a nossa salva de palmas.